Nosotros vamos a meditar sobre essa palavra, Hechos de los Apóstoles, capítulo 7, versículo 54. Ustedes sabem, personas, que nosotros vivimos em um mundo lleno de dificuldades, lleno de problemas. E não importa se a pessoa é cristiana ou não, os problemas vêm para todos. Muitas vezes a pessoa cai em aquele pensamento de pensar assim: depois que eu vim à igreja, que me volvi cristiano, a coisa se puso pior. Não, não é que se puso pior, a coisa já estava feia. Mas a questão é que a coisa estava feia e você não fazia nada para cambiar aquela situação. Então o mal não molestava. Mas quando você começou a buscar de Deus, por supuesto que o mal se molestou. E ele puso pelea dura para que você desanime, porque ele sabe que se você persevera, se você permanece com Deus, você lo vai vencer e aquele mal terá que sair de tu vida. Compreende sim ou não? Então, ele coloca a pelea mais dura para que você, ao início da fé, venga a echar-se para trás, venga a desistir. Porque quanto mais tempo você passe em la presença de Deus, mais forte você será. ¿Compreenderam sim ou não? Então, nós não passamos por problemas porque buscamos a Deus. Passamos por problemas porque estamos vivos. Só tem problema quem está vivo. Todos temos problemas. Hasta aquelas pessoas as mais ricas do mundo também têm seus problemas. Há gente que tem harta plata, pero nem todo o dinheiro do mundo é suficiente para curá-la de uma enfermidade, para sacar o hijo de ella del vicio de las drogas, porque el vicio ha sido la vergüenza de la vida de aquella persona. ¿Quién comprende el pastor? Entonces, todos tenemos problemas, ou melhor dicho, el cristiano ele não tem problemas, el cristiano ele tem luchas. Qual é a diferença entre ter problema e ter lucha, pastor? Problema tem a pessoa que não conhece a Jesucristo, que não busca de Deus, porque ela, quando passa por algo, não tem a nadie que lhe defenda, que lute por ela, que pelee por ela, que la proteja. Mas o cristiano sim, o cristiano quando passa por uma luta, ele tem a Deus a seu lado, que lo fortalece, que lo protege, que lo cuida. Às vezes a pessoa, infelizmente, por estar débil espiritualmente, a pessoa diz assim: eu vou a sair da casa de Deus. Pensa comigo, se com Deus você já tem lutas, será que sem Deus a coisa vai melhorar? Pensa, é só usar a cabeça. Se tendo ao Deus Todo-Poderoso, uno já passa por dificuldades, imagine sem Deus. Por isso existe a grande necessidade de que a pessoa seja llena do Espírito Santo. Porque quando a pessoa está llena do Espírito Santo, a pessoa espiritualmente é forte. Então, vem o problema, vem a persecução, vem a luta, a pessoa se mantém que? Firme, forte. É como uma senhora que uma vez falou assim: pastor, se Deus me quer curar, bem. Mas se Deus não me quer curar, não há problema. Porque eu vou seguir com Deus até o final. E se é de morir com Deus, tendo esse problema de saúde, assim será. Mas eu vou lutar para ser curada, eu vou usar minha fé, eu vou fazer minhas orações, eu vou crer em minha sanidade. Mas eu não vou tirar a toalha nem a desistir de meu Senhor só por causa de um problema. Se o mal pensa que ele me vai a apartar da presença de Deus por causa dessa enfermidade, o mal está equivocado. Ou seja, essa é a fé que agrada a quem? A Deus. Aquela fé que, independente da circunstância, da situação, seja favorável ou seja em contra, a pessoa está com Deus. E é essa a fé que você tem que ter. Quem compreende, pastor? Uma senhora, uma vez, chegou em casa e o marido disse para ela assim: ou a igreja ou eu. Elija, escorra, ou a igreja ou eu. E que foi o que ela hizo? Ela se subiu arriba al quarto e começou a preparar a maleta do marido.
E o marido pensou: que hace, mujer? No, tú mandaste yo escoger entre tú y la iglesia. La iglesia es representante de Jesús, entonces estás mandando yo escoger entre tú y Jesús. Y Jesús para mí es el primero siempre. Amén. Si tú quieres irte, la maleta ya está lista, porque de Jesús yo no voy a salir jamás. Foi isso o que digo ella. E ele se surpreendeu, porque ele pensava que a mulher ia a cair de rodillas a los pés de ele, porque a mulher sempre foi muito emotiva, essa senhora, mas a hora que ela tinha o Espírito de Deus, ela era forte. Então, delante do marido não derramou uma lágrima, e o marido se foi. O marido se foi de la casa, bravo. E aí depois que o marido saiu, aí ela derramou as lágrimas. Aí ela hizo sua oração com Deus. E ela seguiu perseverando, vindo à igreja, trazendo a foto do marido para orar. E os pastores oravam. E os pastores diziam: não se preocupe, Deus está obrando, porque Deus obra em silêncio. Quando você menos imagina, listo, a bendição de Deus chega. Aí um dia, ela estava na igreja participando de uma oração como essa, e quando ela está de olhos cerrados, ela sente que alguém vem cerca, mas ela sigue orando. E depois, quando ela abre o olho, quem estava aí? O marido. O carro estava na porta com as maletas do marido, e o marido com ela na igreja. E ela quedou callada, participou da reunião com o marido, e depois o marido lhe pediu para regressar. O marido passou a vir à igreja, e hoje é um homem de Deus. Diga graças a Deus. Deus honra a los que honram a Ele primeiro. Por isso é necessário você ter o Espírito de Deus. Eu vou ser sincero com vocês, pessoas. Eu já he passado momentos em minha vida que, se eu não tiver o Espírito Santo, eu não estaria aqui. Sinceramente, se eu não tiver o Espírito Santo, eu não sei o que haveria passado a mim. Por isso é muito importante você priorizar ter o Espírito Santo e tomar como exemplo os héroes da fé. ¿Sabe qual é o problema de muitas pessoas? É que elas tomam como exemplo a gente incrédula. Ela toma como exemplo aquele que vem a falar mal para ela de las coisas de Deus, que vem, digamos assim, a falar hasta de los misioneros, de los pastores. Quando alguém vem a falar mal de la igreja ou de alguém que ora por você, ajuda por você, pergunte para aquela pessoa que está falando mal assim: você ora por mim? Você ajuda por mim? Você clama a Deus por mim? Aí aquela pessoa te vai dizer algo, e você vai dizer assim: mi pastor ora por mim, mi pastor ajuda por mim, mi pastor sente mi falta, eu sinto a falta de vocês quando você não vem na igreja. Você pensa que o pastor não vê? O pastor vê. Quem compreende o pastor? E aí é onde você vai mostrar se você é forte ou não. Compreende sim ou não? Porque a Bíblia disse que devemos mirar a Abraão. Por que a Bíblia disse que devemos mirar a Abraão? Porque ele teve um exemplo de fé. Mesmo quando o corpo dele estava, digamos assim, amortiguado por avançar idade, ele creia que Deus cumpriria a promessa que lhe havia hecho e lhe daria um filho. Nunca se viu um homem maior de idade com uma mulher esposa também maior de idade, además de isso, estéril, poder estar embarazada e ter um filho a los 100 anos de idade, que foi a idade que ele teve um filho. Sim, você imaginou? Já imaginou você, senhor, senhora, com 100 anos de idade, tendo um filho? Deus operou para não deixar dúvidas, para mostrar que Ele sempre é fiel com aqueles que são fieles a Ele. Diga graças a Deus. Então, é necessário ter essa fé. E veja o que diz a Bíblia cá. Vamos falar de um jovem chamado Esteban, que estava lleno do Espírito Santo. Diz assim, Hechos 7:54, disse: al oír esto, se sintieron profundamente ofendidos y crujían los dientes contra él. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, fijó los ojos en el cielo,
viu a glória de Deus e a Jesus de pé a la diestra de Deus. E dijo: he aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre de pé a la diestra de Dios. Entonces, Esteban estava para ser apedreado por las verdades que ele havia hablado. E ele estava lleno do Espírito Santo. Ele sabia que aquelas pessoas que lo estavam escutando e vendo, estavam querendo acabar com ele, querendo matá-lo, porque Esteban estava predicando a verdade. Há gente que a ela não lhe gusta escuchar a verdade. Há gente que prefere a mentira ao invés de escuchar que coisa? A verdade. Porque a mentira, sabe, é como um cariñito en el ego de la persona. Então, quando ele falou de Jesus, aqueles homens religiosos que haviam crucificado a Jesus, eles se puseram com rabia, com bronca de Esteban. Mas Esteban estava lleno do Espírito Santo. Vê aquela pessoa que está llena de Deus, não se echa para trás. Então, eles gritaram a gran voz e, tapando-se os ouvidos, arremeteram a una contra ele e, echando-lo fora de la ciudad, começaram a apedrear-lhe. E os testigos puseram seus mantos a los pés de um jovem chamado Saulo, que mais tarde vino a ser o próprio apóstolo Pablo. E disse: e mientras apedreavam a Esteban, ele invocava ao Senhor e dizia: Senhor Jesus, recibe mi espírito. E caindo de rodillas, clamou em alta voz: Senhor, não les tomes em conta este pecado. Havendo dicho esto, dormiu. Amém? Dê um forte aplauso para nosso Deus. Aqui, você vê a reação de uma pessoa llena do Espírito Santo. Ele mesmo sendo apedreado, sabe que é? Você está tomando pedaços. E ele começou a orar. E ele orava por aqueles que o apedreavam. Talvez outra pessoa estaria echando plagas, maldição, mas ele não. Ele orava dizendo: Senhor, perdona porque eles fazem isto comigo, perdona o pecado de eles, não coloque essa carga sobre eles. Isso é lindo, pessoas. É lindo como uma pessoa que tem o Espírito Santo e atua. Às vezes, a gente do mundo hasta não entende como uno se porta dessa maneira. Há gente que pensa que uno é um extraterrestre, não é humano, porque se porta de uma maneira totalmente contrária à das pessoas afuera. Porque uno, quando está lleno de Deus, não busca justiça com a própria mão. Uno confia que o Senhor vai fazer a justiça. Uno confia sua vida nas mãos de Deus. Mas uno tem que estar lleno do Espírito Santo. Mas o problema é que muitos não estão llenos do Espírito Santo. Está lleno de rabia, lleno de rencor, lleno de pecado, de adultério, lleno de maldade, de malícia, lleno de coisas negativas. E mientras a pessoa não abra seu coração e rechace todo isso, a pessoa não vai receber o Espírito Santo. E aí, quando venham estes momentos difíceis da vida, a pessoa não vai ter forças. Eu quero fazer uma pergunta para você: o que é o que está llenando tu coração? As maldades ou o Espírito Santo? Você quer ser lleno do Espírito Santo? Póngase de pé, então, que nós vamos agora buscar o Espírito Santo e você vai dizer a Deus: eu quero ser lleno do Espírito Santo.